O Brasil, desde o início, foi considerado uma colônia de exploração. A forma como os portugueses aqui chegaram e se instalaram demonstrou claramente, desde o início, a intenção de Portugal em relação a essa colônia. E assim o fez. Então, Portugal assim o fez no que diz respeito à exploração máxima das riquezas que aqui eram encontradas. Inicialmente pau-brasil, depois a produção em grande escala do açúcar, a exploração aurífera, a exploração do cacau, borracha, enfim, o Brasil sofreu este processo de colonização e essa perspectiva de colonização que era trazida por Portugal. Não só sofreu, como o que nós temos hoje é fruto de todo esse processo histórico. É fruto dessa forma como o Brasil foi colonizado e a perspectiva daqueles que faziam essa ocupação, dos portugueses que estavam ocupando o território. Então, não era somente as riquezas que eram produzidas aqui que eram apropriadas pela metrópole, mas era preciso também explorar a mão de obra que aqui era encontrada no sentido de colher, de se obter essas riquezas. Inicialmente, quem é que estava aqui? Não tão facilmente à disposição, mas estavam aqui e foram submetidos, os índios. Então, inicialmente, houve a escravidão, né, dos índios que eram nativos e os donos originais do território. Então, eles foram explorados, foram tornaram-se escravos, e, pelo menos neste processo, neste momento inicial. Bem, o cativeiro de indígenas. A captura e o cativeiro de indígenas constituía-se numa atividade interna das colônias, mas era uma atividade que não gerava renda e lucros ao capitalismo europeu. O tráfico negreiro foi o mais rentável negócio do período colonial e Portugal ganhou muito por meio dessa atividade econômica. Em relação ao cativeiro de indígenas, os que mais sofreram foram aqueles que estavam situados, localizados no litoral. E sofreram um massacre, sim, do colono europeu. Por quê? Porque eles resistiram à escravidão. Então, veja, por que é que os portugueses desistiram dos índios como escravos? Era porque eles não aceitavam a escravidão? Enfim, é preciso considerar este aspecto e o aspecto de que os índios, conhecendo o território, podiam resistir com mais facilidade no sentido de realizarem suas fugas. Mas os índios não foram passivos a este processo de escravidão. E outro aspecto que é preciso considerar é a questão dos padres jesuítas, que chegaram no Brasil por volta de 1530 e tinham uma função junto aos nativos, que era a catequização. Mas não era somente a catequização, era catequizar e implantar a ideologia da Igreja Católica. E em que pese o fato de que os padres jesuítas chegaram com essa intenção, também é verdadeiro afirmarmos de que os padres jesuítas foram grandes protetores dos indígenas. Ocorre que, na perspectiva comercial, era muito mais gratificante do ponto de vista econômico a escravidão de negros. E Portugal realizou essa atividade, ganhou com essa atividade, considerada atividade econômica, ganhou muitos recursos, muita riqueza, ganhou muito e realizou essa atividade durante muito tempo.
Então, a atividade econômica que mais rendeu dividendos, vamos dizer assim, a Portugal foi o tráfico de negros. E o Brasil foi grande receptor desses escravos, uma vez que eram os braços necessários para a exploração, que também era considerada como necessária pela metrópole. Qual foi a importância do comércio nessa passagem do feudalismo para o capitalismo? As trocas tiveram um papel de destaque. Foi a era das grandes navegações e dos descobrimentos, e aí o Brasil se insere neste processo. Houve aumento da produtividade, gerando excedentes para o mercado interno e externo, incrementando esse processo de acumulação de capital, acumulação de riquezas. Então, o que é que nós temos? Que no âmbito do sistema feudal, havia sim a produção, haviam produtos, mas eram produtos para consumo de subsistência, sem produtividade. E no capitalismo industrial, o que é que a gente tem? Produção de bens para quê? Para consumo de massas, visando o quê? Visando acúmulo de capital, visando lucro, com elevada produtividade, especialização e mecanização do processo. Como é que acontece a mecanização no sistema produtivo? Com o incremento da produção decorrente do processo de mecanização, coloca-se a necessidade de novos mercados para consumir o que a metrópole produzia. Isso quer dizer o quê? Na medida em que havia a inserção de máquinas no processo produtivo, o que acontecia com esse processo produtivo? Ele era aumentado, ele era incrementado. Então, o que acontecia? O que antes se produzia em menor escala, com a introdução da mecanização no processo produtivo, há uma produção em larga escala, em grande escala. Qual é o problema deste processo de produção em larga escala? Que era preciso dar vazão àquilo que era produzido. Então, era preciso encontrar mercados consumidores. Era preciso criar, portanto, necessidades de consumo para aquilo que era produzido aí no âmbito dessa organização produtiva. Então, na medida em que a mecanização começa a fazer parte do processo produtivo, há um aumento nessa produção e, havendo aumento nessa produção, era preciso encontrar consumidores. Como é que se dá a crise do mercantilismo? As colônias têm um mercado interno reduzido, o que atravanca o avanço capitalista. Assim ocorre a crise do mercantilismo, que por meio da acumulação cria as condições para o desenvolvimento do capitalismo industrial e, ao mesmo tempo, mina o sistema colonial escravista. Então, veja, como é que essa crise do mercantilismo reflete no sistema colonial? O sistema colonial cumpriu seu papel na etapa intermediária do capitalismo mercantil. O sistema colonial mercantilista promoveu o quê? A acumulação capitalista por parte de quem? Da camada empresarial. Então, a exploração comercial ultramarina ampliou o mercado consumidor de produtos manufaturados. E aí criam-se os pré-requisitos para a Revolução Industrial. Então, o que foi esse processo? Deixa eu explicar para você. A burguesia estava associada aos estados nacionais visando essa exploração ultramarina, visando ampliar a capacidade de comércio, de exploração também das colônias, e com isso essa burguesia acabava enriquecendo, acumulando capital. Muito bem, ao tempo em que ia enriquecendo,
essa burguesia também ia aumentando ou melhorando o processo produtivo. Inicialmente, tinha-se a manufatura, que era a produção, era a elaboração de produtos, enfim, com a utilização somente dos braços humanos, mas dentro de um processo organizado, dentro de um processo produtivo organizado, ou dentro de um processo organizado de produção. Ocorre que com a entrada de alguns elementos nesse processo produtivo que favoreciam o incremento deste processo, como máquinas, o que acontece? O acúmulo de capital vai acontecendo de uma forma muito mais acelerada, de uma forma muito mais dinâmica. Então, a burguesia que explorava, que estava participando deste processo de exploração das colônias, enriquecia com isso e com isso tinha condições de ampliar e de melhorar o seu processo de produção de mercadorias. Então, pode-se dizer que este processo de introdução da mecanização no processo produtivo cria as condições, criam bases, ou cria as bases para o posterior processo de industrialização. Por quê? Porque essa mecanização demonstra que é possível uma organização produtiva com divisão de tarefas e é possível também desenvolver máquinas cada vez mais eficientes e capazes de tornar cada vez mais esse processo de produção mais ágil. E com isso, o que é que acontecia? Com a vazão das mercadorias que eram produzidas, havia o quê? Exatamente, havia acúmulo de capital. Havia a lucratividade. Então, o que acontece? Se antes as colônias eram necessárias para criar as bases para o incremento da manufatura, para o incremento da maquinofatura, o fato é que depois disso consolidado, as colônias passam a ser um problema. Por quê? Porque elas não têm mercado interno. Então, para a burguesia, o que era interessante? Que tivesse um mercado consumidor. E é nessa perspectiva que se coloca a crise do mercantilismo, uma vez que já havia sido consolidada as bases para a organização do sistema de produção capitalista de uma forma cada vez mais avançada, e aí a colônia, que cumpriu o seu papel neste processo, deixa de interessar, uma vez que não representa um mercado consumidor que interessa a burguesia. Por quê? Porque não havia um mercado interno e a burguesia, neste processo de produção de mercadorias, precisava dar vazão a essas mercadorias e precisava, portanto, de mercados consumidores.